Abençoados e eleitos de Deus, graça e paz. O meu nome é Aldair. Nós estamos no canal Crescer na Graça. Vamos juntos? Olha, estamos de volta com a série Conhecendo Jesus de Nazaré. E nesta oportunidade, vamos dar sequência aos nossos estudos, onde nós estamos conhecendo aí Jesus de Nazaré. Conhecendo os ensinos de Jesus de Nazaré. Nós, no último estudo que nós fizemos nesta série, nós estávamos no momento onde Jesus chega no Templo de Salomão e depara ali então com um comércio, não é isto? Amontado no pátio do templo, onde eles estavam vendendo pombas, onde tinha cambistas. Jesus derruba ali então as mesas dos cambistas, os vendedores de pomba ali, são derrubadas as mesas dos vendedores de pomba. E vamos dando sequência nessa linha de entendimento, vamos ver mais o que Jesus vai estar falando para a gente, mais o que Jesus vai estar falando aí, mostrando, dentro da palavra, mostrando ali a missão dele, o porquê então que ele derrubou essas mesas lá dos cambistas. Vamos ver que mudanças radicais que Jesus estava trazendo. Nós vamos hoje ler uma parábola para a gente entender o que Jesus quer dizer nesta parábola. O nome do tema é Parábola da Vinha. Olha, a leitura vai estar em Mateus, capítulo 21, no versículo 33 ao 46. Leia comigo. Olha, escutai outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sabe, abriu nela um largar e construiu uma torre. Depois disso, arrendou-o a vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Vamos entender aqui essa parábola, Vamos ler por etapas e vamos estar entendendo. Jesus, então, era o uso dele, falar em figuras de linguagem, falar através de parábolas, mas por trás disso, ele queria dizer algo espiritual. Nesta parábola, Jesus aqui está falando de um proprietário, de uma vinha, isso? Jesus está falando aqui de vinhateiros. Aqui o proprietário aqui, que Jesus está querendo dizer aqui, é o Criador, é o Eterno. Ele plantou uma vinha. Esta vinha aqui, na verdade, o que Jesus quer dizer era o templo, de Salomão, era onde que se praticava ali os rituais da lei de Moisés, era onde que era ensinado, que deveria ser ensinado, as doutrinas do Antigo Testamento, ser ensinado a lei de Moisés, ser praticada a lei de Moisés, onde eles levavam os animais de sacrifício, onde eles levavam os dízimos, tudo isto que se praticava ali, naquele templo de Salomão em Jerusalém. Ali, então, era uma vinha, que foi implantada por Deus. Na verdade, Deus implantou uma tenda, onde se praticava tudo isso. Depois, Salomão acabou construindo o templo, que é o templo de Salomão, onde então se praticava. E aqui, numa figura de linguagem, Jesus está chamando então esse centro, que tinha em Jerusalém. Jerusalém, uma cidade cercada por um muro, a grande cidade, e onde que tinha o templo, foi construído esse templo. Jesus está chamando então de vinha, porque na verdade, quando se fala em vinha, é um lugar onde que era para estar produzindo bons vinhos, entendeu? Quando Jesus se refere então ao templo de Salomão chamando de vinha, querendo dizer que lá era para estar dando lá então boas doutrinas, que muitas vezes vinho na Bíblia é doutrina, é ensinamentos. Então Jesus está chamando o templo de Salomão de vinha. Está querendo dizer que o Criador, que é o proprietário, plantou esta vinha, cercou-a com uma sabe, abriu nela e construiu uma torre. Aí Jesus continua, depois arrendou a vinhateiros, que é no caso aqui, aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes, levitas,
da lei de Moisés, que somente a tribo dos levitas, a tribo de Levi, é que poderia exercer a função de sacerdote. Então, esses vinhateiros aqui é que trabalhavam na vinha. Na verdade, aqui é uma figura de linguagem, é uma parábola. Jesus está querendo dizer sobre os sacerdotes que trabalhavam no templo de Salomão. E Jesus continua dizendo, olha, no versículo 34, chegada a época da colheita, enviou seus servos aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram seus servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Aqui, esses servos, o que Jesus quer dizer aqui numa figura de linguagem, são os profetas que eram enviados até esta vinha para ver como que estavam as coisas acontecendo lá e para trazer a palavra de Deus, trazer uma mensagem. Os profetas traziam uma mensagem ali para os vinhateiros, para as pessoas que estavam ali nesta vinha, no templo de Salomão. E os vinhateiros pegavam eles, apedrejavam um, não é isso? Agarrava o outro, matava o outro, e assim que vinha acontecendo. Jesus então continua, no versículo 36, enviou de novo outros servos em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Todos os profetas no Antigo Testamento, todos os profetas que vinham trazendo a mensagem da parte de Deus, os vinhateiros, que são os sacerdotes, os sumos sacerdotes da lei de Moisés, no templo de Salomão, isso tudo é antes da cruz, é antes de Jesus ali nascer. Isso tudo acontecia ali naquele período, naquele tempo que se vivia a lei de Moisés, o tempo que tinha aquele templo de Salomão, em Jerusalém. Então se vivia estas coisas, e os profetas eram enviados por Deus, mas não era bem recebido. Os vinhateiros aqui, os sacerdotes, espancavam um, matavam o outro, jogaram Jeremias dentro de uma cisterna, e assim veio acontecendo no decorrer ali daquele tempo que se vivia a lei de Moisés. E Jesus então está aqui usando uma parábola para mostrar para eles o que eles, o que os sacerdotes, Jesus aqui está no templo de Salomão, nós estamos no capítulo 21, onde Jesus tinha derrubado as mesas dos cambistas, e Jesus agora está no templo de Salomão falando para os fariseus, para os escribas, para os sacerdotes. Jesus então está contando uma parábola. Vamos continuar, vamos acompanhando aqui a mente de Jesus, vamos aqui acompanhar o que Jesus queria dizer para aquelas pessoas, para aqueles vinhateiros, para aqueles sacerdotes. Jesus continua, olha, os vinhateiros, porém, no versículo 37, por fim, enviou-lhes o filho, imaginando, respeitarão meu filho. O que está acontecendo aqui? Jesus quer dizer que, por fim, o proprietário da vinha, como enviava os servos e os vinhateiros matavam os servos, o proprietário imaginou, vou mandar o meu filho, que eles devem respeitar o meu filho. Aqui Jesus estava falando, na verdade, era dele mesmo. E no versículo 38, Jesus diz, os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam, este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Olha, é exatamente aqui o que aconteceu com Jesus. Jesus aqui numa parábola já estava profetizando ali para eles o que eles iriam fazer com ele mesmo, o que eles faziam com os profetas que tinham sido enviados por Deus, pelo proprietário da vinha, e o que eles iam fazer também com o filho, que era o Messias, que era Jesus de Nazaré. Então Jesus está falando que por fim enviou-lhes o filho, imaginando, estes respeitarão meu filho. Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam, este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da tua herança. E foi o que aconteceu. Agarraram-o, lançaram-o para fora da vinha e o mataram. Prenderam ele então, levaram ele preso no templo de Salomão, mas não mataram ele dentro do templo. Ele não foi sacrificado dentro do templo. Eles agarraram ele, entregaram ele ao exército romano, e ali ele foi arrastado para fora da vinha, para fora do templo de Salomão, que ele não foi morto no pátio do templo, nem no templo de Salomão. Jesus foi crucificado
no monte, né, do Gólgota, e fora dos muros, né, fora dos muros da cidade, fora do templo de Salomão. E é exatamente o que Jesus, nessa figura de linguagem, está dizendo. Agarrando-os, lançaram-o para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando vier o dono da vinha, que fará com esses vinhateiros? Jesus agora lança uma pergunta. Aí vamos ver o que os sacerdotes, o que os escribas e os fariseus, que eram os ouvintes de Jesus aqui desta parábola, vamos ver o que eles respondem. Responderam-lhe: certamente destruirá de maneira horrível esses infames, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no teu devido tempo. Disse-lhes então Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular pelo Senhor. Foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Aí Jesus está querendo dizer aqui que a pedra, que era ele, que os construtores, que eram os vinhateiros, que eram os sumos sacerdotes, que eram esses ouvintes de Jesus, que eles rejeitaram, esta pedra tornou-se pedra angular para Deus. E no versículo 43, por isso eu vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará esmagado. Os chefes dos sacerdotes, olha quem que eram os ouvintes de Jesus aqui, olha, no versículo 45. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo esta parábola, perceberam que Jesus se referia a eles. Está vendo? Eles mesmo entenderam. Então, o entendimento que a gente está tendo hoje aqui, com os olhos iluminados pelo Evangelho da graça de Deus, é um entendimento que a gente está tendo em linha com o que está escrito, porque aqui até mesmo os chefes dos sacerdotes, os fariseus, eles ouvindo esta parábola, eles perceberam que Jesus se referia a eles. Procuravam prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o consideravam um profeta. Então, a gente viu, né, uma parábola de Jesus, onde Jesus ali no templo de Salomão, derrubando a mesa dos cambistas, Jesus agora lança, né, são várias parábolas aqui que Jesus faz aqui no capítulo 21, no capítulo 22, e esta parábola aqui é uma parábola que, na verdade, Jesus está mostrando tudo que os fariseus, os sacerdotes, né, que estavam ali no templo de Salomão trabalhando, exercendo as funções da lei de Moisés. Jesus chama eles de vinhateiros, não é isso? Que estava trabalhando numa vinha, mas que eles não recebiam bem os profetas, que eram os servos de Deus, e nem receberam o filho. Pegaram o filho, arrastaram ele para fora da vinha e o mataram. Então, essa parábola é uma parábola mostrando para eles, né, o que iria fazer. E a gente vai caminhando nesse entendimento, né? A gente vê que Jesus estava trazendo ali uma mudança radical. Algo estava para acontecer ali com aquele povo, com aquela geração, com aquele povo que matava os profetas e também mataram o Filho de Deus, né? Nós vamos estar crescendo junto nesse entendimento. Vou estar encerrando por aqui. Nós voltaremos aí, né, em breve, com mais estudos do Evangelho da Graça de Deus. Nós vamos voltar com essa série Conhecendo Jesus de Nazaré, porque é muito importante, como eu sempre digo, conhecer bem a missão de Jesus de Nazaré, para que nós possamos entender, né, o que o Cristo ressuscitado passou para o apóstolo Paulo, o que Paulo então transmite nas cartas, né, as conquistas, as revelações, tudo isto que transcende todos os tempos, que tanto Paulo falou algo que servia para eles, para aquele povo daquela época, como as conquistas, as revelações, né? Tudo aquilo que transcende todos os tempos, serve tanto para eles naquela época, como para nós nos dias de hoje, e serve eternamente. Nós vamos crescer nesse entendimento, né? Quero dizer que para mim é uma alegria muito grande estar voltando aí com os estudos, né? A gente passou aí um tempo sem estar postando vídeo, mas nós estamos de volta, né? Vamos, né, focar na palavra de Deus, vamos trazer aí conteúdos interessantíssimos, vamos crescer juntos na graça de Deus. Um grande abraço, graça e paz.